Vocês estão bem, que bom! Chegou mais um dia, sexta-feira, e vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu. Feche os teus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe a nossa escola, abençoe esse dia e continua nos livrando de todo mal. Amém. Bom, gente, sexta-feira chegou e hoje, sexta-feira, nós iremos ter aula de gramática, tá certo? Iremos ter aula de caligrafia, gramática e caligrafia. O livro de gramática, nós iremos fazer as páginas 51 a 52, tá certo? 51 a 52. Lembrando que este assunto que nós iremos falar hoje, a gente já deu, que são os substantivos próprios e os substantivos comuns, tá certo? Substantivos próprios e comuns. E vamos relembrar quais são os substantivos próprios e que letra eu escrevo, maiúscula, minúscula. Então, substantivo próprio é aquele nome que eu dou, é aquela palavra que eu escrevo com letra maiúscula. Por exemplo, nome de pessoa, seu nome, meu nome, nome da mamãe, nome do papai, tá certo? Nome de pessoas, nome de lugar, tá certo? Nome do animal que eu tenho e eu dou, tá certo? Isso é um nome próprio, tá certo, meus amores? O nome de um rio, o nome de um país. Tudo isso eu escrevo com letra maiúscula e isso é nome próprio, tá certo? Agora, os nomes comuns. Por exemplo, vamos voltar aos nomes próprios. Recife, Jaboatão, certo? Rio de Janeiro. Nome do meu cachorro, Lessie. O nome do meu gatinho, Miau. Então, se eu dou o nome, é um nome próprio, tá certo? Nome de uma cidade, Jaboatão, dos Guararapes, tá certo? Esses são nomes próprios e eu escrevo com letra maiúscula. Nomes comuns. Vamos relembrar os nomes comuns. Mesa, gato, cachorro, mamãe, papai, lençol, ventilador, lápis, caderno e assim vai. E aí, nomes comuns eu escrevo com letra minúscula. Nomes próprios, letras maiúsculas, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso primeiro quesito. Ficou aqui o terceiro, não foi? Vamos para o nosso primeiro quesito, tá certo? Da página 51 do livro de gramática. Complete as frases de acordo com a indicação dos parênteses. Então, letra A. O é um país abençoado. Aí você vai escrever, você vai completar as frases, né, seguindo os parênteses, com um substantivo próprio. Letra B. O tracinho ficou preso na gaiola. Aí você vai colocar dois substantivos comuns, tá certo? Letra C, aí tem um tracinho, veio de onde? Substantivo próprio e substantivo comum. E aí você vai completar, tá certo? As frases de acordo com a indicação dos parênteses, tá, meus amores? Vamos para o nosso segundo quesito. Marque V para as frases verdadeira e F para as frases falsas. Então, aqui eu tenho letra A. Deve-se escrever os substantivos próprios com letra inicial maiúscula. Letra B. Os substantivos comuns devem ser escritos com letras inicial maiúscula. Letra C. Substantivos próprios nomeiam pessoas, lugares e outros elementos específicos. Letra D. O nome do gato Mimi não pode ser escrito com letra minúscula. E aí você vai marcar com V ou F, certo? Vamos para o nosso terceiro quesitinho. Complete a cruzadinha de acordo com as figuras. Então, aqui eu tenho várias figurinhas. Eu tenho aqui
um telefone, eu tenho aqui, você vai completar com o nome de uma pessoa, tenho aqui um microfone, uma TV, eu tenho aqui uma geladeira e eu tenho aqui uma bandeira. Eu quero saber de que país é essa bandeira que está aqui. Então, você vai completar a cruzadinha de acordo com as figuras, tá certo, meus amores? Vamos para a nossa página 52, o nosso quarto quesito. Agora, classifique o substantivo da questão anterior em próprio ou comum. Então, da cruzadinha, tá certo? Então, você vai classificar o substantivo da questão anterior. E qual seria essa questão anterior? O quesito 3, né? Que é a cruzadinha. Então, a televisão é um substantivo comum ou próprio. O microfone, comum ou próprio. Geladeira. Bahia é um substantivo comum ou próprio. Telefone é um substantivo comum ou próprio. E aí você vai escrever, tá certo? Quinto quesito. Enumere os substantivos de acordo com as legendas. Então, aqui eu tenho 1, substantivo próprio, 2, substantivo comum. Então, embaixo eu tenho violão, Eunice, Recife, vestido, criança, Itália, São Paulo, tesoura. E aí você vai enumerar de acordo com as legendas, substantivo próprio ou comum. Vamos para o nosso sexto quesito. Substitua nas frases abaixo as palavras em destaque por um substantivo próprio. Observe o modelo. Então, aqui eu tenho letra A. O modelo é essa. A menina está doente. Vou substituir o substantivo comum, menina, por um substantivo próprio. Então, letra A. A menina está doente. Então, vou substituir. Laura está doente. Tá certo? Esse é o modelo, como vocês irão fazer os outros. O cachorro mordeu a coxa do rapaz. O país onde nasci é lindo, certo? E aí você vai colocar o nome desse país e na letra B você vai colocar o nome do cachorro. Sétimo quesito. Com a ajuda de um adulto, responda as perguntas abaixo. Letra A, o seu nome e o seu endereço completo. Você vai colocar o seu nome e o seu endereço, tá? Nome de seus avós maternos. O que é avós materno? É o nome do pai da mamãe e da mãe da mamãe, tá certo? Nome dos seus avós paternos. O nome da mãe do papai e o nome da mãe do papai, tá certo? Que é os avós paternos. Nome do seu país. Você nasceu em que país? E aí você escreve. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de gramática. Quase que cai, meu Deus. Foi o nosso livro de gramática nas páginas, ó, 51 e 52, certo? Vamos agora ver nosso livro de caligrafia, tá, meus amores? E sabendo que, vamos ver as páginas, quais são as páginas que nós iremos fazer, ó, 28 a 32, tá certo? Caligrafia 28 a 32. O que acontece? Também são assunto que a tia já deu, tá certo? Palavrinhas com RR, tá bom? E palavrinhas com R, que tem um som brando, tá? Um som fraco. Então, hoje nós vamos rever de novo palavrinha com RR e palavrinha com apenas um R. A tia vai ler um texto e eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? Posso contar com vocês? Vamos? Vamos lá. Quem inventou o ferro de passar? Quem será? O ferro de passar existe desde o século IV. Os chineses, por exemplo, usavam um latão cheio de brasa
para alisar suas roupas. Há registro também de um modelo feito de madeira ou de mármore que alisava as roupas sem esquentar. O ferro elétrico, como o que temos em casa, foi inventado pelo americano Henry Seeley em 1882. Em 1926 surgiu o ferro a vapor, tá certo? Que é aquele ferro que a mamãe passa a roupa e quando é aquela roupa bem ruim de passar, tem um pitoquinho que aperta e sai um pouquinho de água para facilitar o passar, tá certo? Então a gente soube quem inventou o ferro, não é isso? Vamos lá, meus amores, para o nosso primeiro quesito do livro de caligrafia, tá certo? Vamos lá. Complete os espaços abaixo com RR. Depois copie as palavras. Então, você vai completar com RR e depois você copiará as palavras. Lembrando, livro de caligrafia, a letra tem que estar impecável. Escrever sempre em cima dessa linha azul mais grossa, tá certo? Observando sempre como está escrito no livro, tá certo, meus amores? Que é pra gente melhorar a nossa caligrafia, tá bom? A nossa letrinha. Segundo quesito. Bora para o segundo. Acrescente mais um R às palavras abaixo e forme novas palavras. Então, você vai acrescentar mais um R e você vai formar novas palavras, tá certo? Aqui eu tenho tora, se eu acrescentar mais um R vai ficar torra, não é? Era, mira, arisco, muro e couro. Acrescenta mais um R e formamos novas palavrinhas. Vamos para o nosso terceiro quesito. Escreva as frases. No sítio da vovó há uma carroça, tá certo? Então, você vai escrever apenas as frases, tendo cuidado de fazer bem bonitinho a letrinha em cima da linha azul. Letra B. Meu tio usou o serrote para serrar a ripa. Letra C. Eu gosto de comer torrada no café da manhã, tá? Quarto quesito. Leia as palavras abaixo e escreva-as e separe suas sílabas, tá certo? Você vai ler, você vai escrever e depois você vai separar em sílabas. Eu tenho aqui verruga, cigarra, corrida, ferreiro, serralheiro e varrendo, tá? Você lê, escreve e separa em sílabas, tá certo? Vamos para a página 30, né? Então, quando chega na página 30, a gente começa do primeiro, tá? Vamos lá. Vamos ler um textinho que tem aqui na página 30. Sílabas com R brando. Quem inventou a tesoura? Quem será? Vamos ler com a tia? Bora lá. A tesoura surgiu há mais de 5.000 anos na Europa. O modelo da época eram duas lâminas unidas por uma mola. Depois foram feitos alguns tipos de bronze e de ferro, mais parecido com os que usamos hoje. Em 1761, o inglês Robert Ridgely fez as primeiras tesouras em aço e começou a produção em grande escala. Então, nós descobrimos quem inventou a tesoura, não é verdade? E foi quem foi que inventou a tesoura?
o inglês Robert, né, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesito? Vamos lá. Leia as palavras e copie-as. Então, aqui você vai ler e vai copiar. Careca, barata, couro, carneiro, aquarela, biruta, peruca, besouro. Certo? Ler e copiar. Segundo quesito. Complete as palavras com a letra R, em seguida, copias, tá? Então, você vai completar com R e depois você irá copiar, tá certo? Vamos para a página 31, que é o nosso terceiro quesito. Junte as sílabas e forme palavras. Tá certo? Então, aqui eu tenho as sílabas, tem ré, ru, ró, ri. Então, você, o ré, ru, ró, ri, tá? Eu tenho aqui as sílabas ré, ru, ró, ri, tá certo? Dependendo como você vai copiar as palavras, por exemplo, careta, careca, tá certo? Então, ré, ru, ró e ri. Você vai juntar as sílabas e formar palavrinhas e depois você vai escrever, tá certo? Vamos para a nossa última página, que é a página 32, o nosso quarto quesito. Bora lá? Complete as frases, tá certo? Você vai completar as frases. Quem tece as rendas é a rendeira, né? Respondi, viu? A primeira. Quem tece as rendas é quem? As rendeiras. Aí a outra frase. Quem lava a roupa é a... Próxima frase. Quem cozinha é a... Quem trabalha na indústria é o... Quem trabalha no comércio é o... Quem trabalha no banco é o... Quem trabalha na biblioteca é o... Quem conduz bois é o... Quem dirige o carro é o... Quem anda na corda do circo é o... Quem vende sorvete é o... Quem trabalha com flores é o... E aí você vai completar toda essa frase do quarto quesito. Tá certo, meus amores? E aí chegamos mais ao final de mais uma aula, tá certo? Este foi o nosso livro de caligrafia, com as páginas 28 a 32, tá bom? E aí nós terminamos mais uma aula. Uma ótima sexta-feira para vocês. Jesus abençoe cada um de vocês, tá certo? Lembrando que hoje vai ter o quê? Uma live, a nossa live. Não esquece, gente, eu conto com todos vocês, tá certo? Vou fazer aqui um apelo muito grande. Por favor, entra na live, é muito bom, porque aí a gente se comunica, a gente se vê, mesmo à distância, eu quero ter vocês pertinho de mim, então entra, tá certo? Pra gente brincar, pra gente conversar, trocar ideias, rir muito, tá certo? E vamos fazer também aquelas brincadeiras que a gente foi, grandes desafios. Amanhã vai ser, ó, legal. Beijo no coração, boa aula. Até já. Tchau.